Bom dia, meus amados. Hoje é dia 1º de novembro de 2025 e isso nos faz lembrar que mês que vem termina o ano de 2025. Estamos indo rapidamente para os últimos anos das grandes mudanças planetárias, o final de um ciclo terreno que já tem a idade da criação deste planeta e que agora vamos ver realmente chegar um novo tempo, uma nova era, uma nova consciência, uma nova frequência, uma nova dimensão. Hoje nós vamos trabalhar sobre os sinais. Os sinais estão chegando. Eu acho interessante porque muitos esperam grandes acontecimentos, como se fossem explosões de luzes e de cores e de sons. E, na verdade, a transição planetária, desde que mudou a linha de tempo da Terra em 2010, já foi dito aqui muitas vezes, a transição planetária será o mais suave e tranquilo possível. Não vamos esperar grandes coisas, principalmente eventos catastróficos. A transição do velho ciclo para o novo ciclo vai se dar dentro do plano divino, que é uma das alternativas que a humanidade escolheu através da sua consciência coletiva. Ao mudar a linha de tempo da Terra em 2010, o nosso planeta e a humanidade da Terra entrou numa nova linha de tempo definitiva. Não há mais nada que possa mudar. Nenhuma narrativa, nenhum acontecimento, nenhum interesse. Acabou a festa para os controladores do mundo. Aquelas almas que são um grupo não muito grande, que sempre estiveram no controle e no comando da humanidade, fizeram com que esta humanidade da Terra dançassem de acordo com a sua música. Através das crenças impostas, dos regimes, dos sistemas, das religiões, de tudo aquilo que vem de cima para baixo, dentro dessa casta humana, tudo fez com que a humanidade ficasse refém de um sistema opressor, controlador, escravizador e, acima de tudo, mentiroso e muito prejudicial ao desenvolvimento dessa consciência, a ascensão das almas, porque alma e consciência é a mesma coisa. Este sistema danoso agora chega ao fim e eles estão desesperados, tentando de todas as formas possíveis, ainda dentro da sua alçada, não permitir as mudanças. Mas isto é impossível porque existe um plano muito acima, que é o plano divino. O plano de quem criou este planeta e essa galáxia. Os sinais estão chegando e eles mostram o fim de um velho ciclo da Terra. Quantas vezes foi dito aqui mesmo neste canal e antigamente nos textos, atentos aos sinais. Os sinais virão do alto. Ergam a cabeça e olhem para cima. E é engraçado que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, pouco menos, surgiu um filme que felizmente não chegou ao sucesso porque é uma mentira deslavada. O título do filme eu lembro, eu não assisti, mas fiquei sabendo mais ou menos o seu conteúdo. O título do filme era Não Olhe para Cima. Sim, porque aqueles que nos controlam não querem que olhemos para cima, da onde vêm os sinais.
Agora nós temos um momento importante. Tanto se fala agora do tal do 3i Atlas. No dia 13 de setembro eu coloquei um vídeo falando algumas coisas que eu recebi via canalização e achei importante compartilhar com vocês. Pouca coisa, porque ninguém sabe quase nada a respeito deste 3i Atlas. Mas já temos a informação de que não é um cometa e não é um asteroide. É uma consciência, uma nave, porque as naves extraterrestres são consciências puras. Assim como os planetas, as estrelas, as luas são consciências, as galáxias são consciências. Nós precisamos entender esse mecanismo do universo, porque senão vamos ficar muito limitados. Limitados àquilo que é pesado, que é a matéria densa, a qual nós pertencemos, este mundo, por todos os tempos até aqui. Falamos muitas vezes que luz é consciência, consciência é a alma. Nós somos uma alma, um fractal, obviamente, que faz parte de uma consciência da nossa própria mônada e que por cima de todas as leis cósmicas e universais, as consciências das mônadas estão ligadas a um ponto chamada fonte, criadora, o um, e nós somos parte do um, porque todos somos um com o todo, e o todo está em todas as partes. Esta consciência agora começa a se abrir para entender coisas que nós não entendíamos há pouco tempo. E esta nave 3i Atlas, eu não lembro muito das informações que me vieram, eu coloquei, teria que ouvir novamente o áudio daquele vídeo de 13 de setembro. Mas eu lembro que duas coisas eram importantes. O 3i Atlas era um semeador, porque ele vem semear sementes. Quem são as sementes? As consciências. A luz semeia consciência, almas, fractais, informação. O 3i Atlas vem ativar essas consciências, as informações novas, a luz nova que chega, mais forte, a luz adamantina. Então foi dito lá em 13 de setembro que o 3i Atlas era um semeador e um ativador. Mas agora, há poucos dias, mais informações chegam. E eu não preciso ficar lendo nem ouvindo opiniões, porque o que tem de desinformação é um absurdo. Existem boas informações também, alguns canais bons que de fato trazem a verdade, mesmo que a ciência humana queira esconder, não tem como esconder. Não tem, porque todos vão ficar sabendo. Mais dia, menos dia, nós vamos ficar sabendo e não há como esconder, porque a informação vai chegar diretamente na consciência de cada um, sem que nada e ninguém possa impedir. Isso é maravilhoso. Mas essas informações agora, dos últimos dias, nos dizem que o 3i Atlas é também um observador. Há algo ali que ainda é preciso receber mais informações, porque a princípio, como é uma nave extraterrestre positiva, é bom que se diga isso, porque esse negócio de dizer que é uma nave negativa é informação das trevas, que não querem que a humanidade saiba realmente o que é, porque o medo paralisa a consciência e o cérebro das pessoas. Essa nave é positiva? A princípio, se supõe que ela seja habitada por seres ou consciências muito elevadas, porque se ela vem
da parte mais central da galáxia, ela vem de uma luz muito mais forte. As informações que nos chegam é que ela realmente vem da região de Sagitário. Então ela traz mais e mais informação, mais luz, mais consciência. Ativa a nossa limitação de consciência para uma consciência maior, mas ela vem também para observar. Observar não é espreitar com alguns interesses obscuros. Ela vem observar como está sendo finalizado este ciclo da Terra. O velho ciclo 3D, porque o novo ciclo já está se abrindo. É preciso que alguém faça a observação e faça os registros. E esta nave vem fazer isso. Mesmo que não seja habitada por nenhuma consciência como nós conhecemos, as consciências humanas ou extraterrestres, porque a própria nave é uma consciência. Ela faz o trabalho independente se é habitada ou não por seres extraterrestres. Nós vamos agora, dentro de algum tempo, chegar a um nível de consciência que vamos começar a entender aquilo que nunca era compreendido antes. Essas informações, alguns anos atrás, pareceriam impossíveis. Hoje, com a consciência que nós temos, e vocês que acompanham aqui esse trabalho também já atingiram esse nível, começam a compreender coisas que há pouco tempo pareciam fantasias, porque não era nada lógico e nem compreensível. Hoje já temos condições de absorver informações, e essa nave vai ativar. Vai ativar as novas frequências, não só da Terra, todos os planetas do nosso sistema solar. Por isso ele vai dar uns giros, por aí como se diz, né? Vai passar entre uns planetas e outros ao redor do Sol. E depois ele vai seguir a sua viagem, porque é uma nave que ela existe antes da formação do nosso planeta Terra. É mais antigo que a Terra. E ela tem esse trabalho, navegar pela galáxia. Então, depois de visitar o nosso sistema solar, provavelmente ela vai seguir o seu rumo em outros sistemas solares. Mas o trabalho é um trabalho silencioso, porém muito grandioso. Essa observação que ela está fazendo, ela vai registrar aquilo que nós já sabíamos. Tudo que se passa na Terra está sendo registrado na Biblioteca Central de Alcione. A nossa história está lá. Cada minuto, cada hora vivido, encarnado e desencarnado, cada sensação, cada sentimento, cada ato, bom ou ruim, está tudo registrado lá. Mas agora essa nave vem para fazer um registro oficial para o Sol central da galáxia, talvez do universo, dos multiversos, talvez até do cosmos infinito, não se sabe. Sabemos que ela vai passar aqui e fazer uma varredura de informações, como se fosse uma filmagem, um registro. E depois ela vai embora. Ali por março, abril do ano que vem, ela segue o seu rumo. E é interessante porque nós vemos que os cientistas da Terra estão confusos porque eles nunca viram nada igual. E eles estão com medo também, porque eles não entendem que existe algo além da matéria. Existe consciências em todos os lugares do cosmos infinito.
esta nave agora vai registrar o fim de um tempo e vai ativar muita coisa, o que de fato ainda não se pode saber. Mas temos algumas orientações já confirmadas de que a nossa consciência vai ser ativada, algumas partes que ainda não tínhamos nem conhecimento que existiam, como conhecimentos antigos. Eu diria que ela abre a caixa preta de cada um de nós. Nós vamos começar a lembrar e saber coisas inimagináveis antes. Porque é preciso fazer isso. Há muito tempo aqui já foi dito, inclusive em textos mais antigos, que a consciência das almas, dos seres humanos que fazem a ascensão agora, estava limitada em 1, 2%. Sempre foi assim. Vai a um patamar de 79, mínimo 79, pode ser até mais de 80. Já no começo da nova Terra. 1, 2% para 79 ou mais da capacidade do nosso cérebro. Porque a nova Terra ainda vai ter corpos humanos com cérebro. Não vamos mudar muita coisa em termos de biologia. Vamos mudar a nossa consciência. Mas o ser humano vai continuar um ser humano. Um corpo de matéria, menos densa, mas ainda é matéria. Foi dito isso já várias vezes, não vou repetir aqui. Outra informação que tem chegado é que o 3D Atlas vai romper o véu da 3D. E isso é óbvio, é lógico. Se nós dizemos aqui agora que o 3D Atlas vai ativar a nossa consciência, obviamente vai romper o véu da 3D, o véu do esquecimento. Então nós precisamos estar atentos, porque quem está pronto vai receber as informações. Quem não está pronto não vai nem perceber. É como aquele jogador que está distraído e a bola vai para ele. A bola vai dar nas costas dele. Ele nem viu. Perdeu a chance de dominar e partir para a finalização. O rompimento do véu já começa a se notar. Veja você por você mesmo. Como você está se sentindo. As mudanças de vibrações, de frequência, sintomas. Como está a tua noite de sono, os teus sonhos. Como você deita e como você acorda. O tipo de sonho. Isso tudo é uma preparação para aquilo que está chegando. Você vai realmente descobrir uma outra consciência de você mesmo que você não tinha nem imaginado. E tem mais uma coisa. O 3D Atlas não está sozinho. Tem muitas outras naves acompanhando. Olha, eu já ouvi algumas orientações que comparam as 7 trombetas do Apocalipse. Olha, interessante isso. Todo mundo tinha medo do Apocalipse e principalmente das 7 trombetas do Apocalipse. Na verdade, o que é uma trombeta? É um chamado. É um aviso. E agora, nesse caso, seria
um aviso maravilhoso, dizendo: chegamos ao final de um ciclo. Vamos iniciar um novo tempo. Que maravilha! Nós vamos ter muitas novidades ainda nos próximos meses. Esses 2 meses que faltam para acabar o ano 2025 e até quando o 3 de Atlas nos deixar, que será lá por mais ou menos abril. Não lembro o dia, porque não me dei conta também de guardar na minha memória a data, mas é mais ou menos por lá que ele vai nos deixar. Vai dar um abano e diz tchau. Vou deixar agora este sistema solar. E nós vamos dar um tchauzinho para ele, com alegria, com sorriso, porque ele trouxe aquilo que nós precisamos para seguir o nosso caminhar da ascensão. Quando alguém fala que o 3 de Atlas é maligno, que é negativo, eu não posso entender isso. Como que algo que vem da região da galáxia onde a luz é mais intensa, a consciência é mais elevada, as dimensões são mais elevadas, porque estão mais próximas do Sol central, como pode ser negativo? O negativo é o que está na periferia da galáxia. A Terra está no braço de Órion, sempre foi a periferia da galáxia. Agora nós entramos numa oitava, em 2012, então deixamos a primeira faixa da periferia, fomos para a segunda faixa, em direção ao centro. As coisas estão melhorando. Como podemos ter medo das coisas se tudo vem para o nosso melhor? A nave 3 de Atlas, como consciência, ela pode estar em muitos lugares rapidamente. Por isso a velocidade de deslocamento dela é uma coisa extraordinária. Não há nada que se podia imaginar antes que pudesse atingir a velocidade que ela consegue. E também o que está dando muito trabalho para os nossos cientistas é que ela aumenta a velocidade, diminui a velocidade e também muda de direção e de cor. Isso é uma coisa interessante. Se isso não confunde aqueles que são céticos, além daquilo que é conhecido e que é palpável, então não sei mais o que pode mudar a consciência dessas pessoas. O que nós podemos ter certeza é que o planeta Terra é um antes e vai ser outro depois da passagem deste 3 de Atlas, e talvez outros que ainda virão, não se sabe, porque de repente aparecem coisas que não eram nem previstas. Ninguém sabia um ano atrás que esta nave iria passar por aqui. Grandes acontecimentos começam a serem observados, porque as mudanças vão ser ativadas de uma forma muito intensas agora. Nós já notamos que há alguma coisa estranha no ar. O clima, por exemplo. Olha esse mês de outubro que passou. O que foi esse clima aqui no Brasil? Não só no sul do Brasil. O sudeste, o centro-oeste, o nordeste. Temperaturas estranhas, ventos estranhos, intensos e ocupando uma grande área como nunca antes. Claro que alguns eventos parecidos já tivemos, mas independente dos registros, eu acredito que este mês de outubro que passou foi muito estranho em termos de clima. Frio, fora de época, batendo recorde de temperatura negativa no mês de outubro,
em muitos lugares. Também algumas tempestades extremas em certos lugares, diferentes do habitual. Porque tempestades, eventos climáticos sempre ocorreram, mas a diferença é que está chamando a atenção. A diferença ou o diferente, o diferencial. Mas tem uma outra coisa que eu acho importante falar aqui. As mudanças dentro de cada um de nós. Prestem atenção no que vai acontecer para cada pessoa, cada consciência. Se nós já dissemos uma vez que esses tempos iam mostrar aquele que é bom ia mostrar o lado melhor ainda, e aquele que era mau ia ser mostrado o pior lado dele ainda, muito mais do que já se mostrava. E agora acho que vamos dar mais um passo nesta direção. Vamos ver ainda mais intenso o lado bom e o lado ruim de cada consciência. As coisas vão, de fato, ser mostradas. Por isso a nave também vem para dissolver o véu. Tudo vai ser mostrado. Aonde mais alguém pode se esconder? Aqueles que não fazem o bem, praticam o mal e sempre esconderam, vão se ver desnudos em frente às câmeras, à luz e às multidões. E daí? Para onde correr? Mas acima de tudo, é bom frisar aqui, nós vamos perceber uma grande expansão de consciência humana, individual e coletiva. Eu acho que isto já é de bom tamanho. Só por isso já vale a visita do nosso grande observador, semeador e ativador, o 3 Atlas. Eu falo o 3 Atlas porque é o que me vem, não me disseram a 3 Atlas, porque se é uma nave deveria ser a. Mas eu não vejo como, porque se foi batizado como 3 e pela equipe do Atlas que descobriu, então não é A3, é o 3, o 3i. E seja lá o que for, não importa. O que importa é que todos compreendam a sua missão. A missão deste objeto, ainda criando polêmicas, mas que parece que quem tem um pouco mais de consciência expandida, parece isso tão familiar. Ninguém está achando estranho. Está achando estranho aqueles que são céticos, aqueles que não querem as mudanças, aqueles que têm medo. Esses estão apavorados. Então, para aqueles que estão apavorados, eu diria, se escondam, se acharem lugar para se esconder. Porque eu e vocês que acompanham aqui esse trabalho, não vamos nos esconder. Pelo contrário, queremos estar próximos, visíveis. E se pudéssemos tocar e dizer, finalmente você chegou. Você está aqui. Que bom que você veio. Seja bem-vindo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.